Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jó, capítulo 38. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Amém. Amados, aqui é algo bem interessante. Deus falando diretamente com Jó. E ele começa a questionar Jó, né? Depois dos muitos questionamentos de Jó, daquilo que estava lhe acontecendo. Na verdade, Jó passava por uma grande tribulação, por uma grande prova, e ele não conseguia entender. Então ele começava a questionar Deus, questionar o porquê. É aquilo natural do ser humano, né? Quando a gente está passando por uma grande luta, a gente quer saber o porquê e a gente quer entender o porquê. E muitas vezes Deus não vai nos explicar o porquê. Nós temos que suportar, nós temos que vencer a prova sem esses questionamentos, mas a gente quer saber o porquê, né? E aqui eu queria destacar duas coisas importantes para a nossa reflexão nesta manhã. A primeira coisa, eu não sei se você observou, está no versículo de número 1, quando ele diz assim: Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor da onde? Do meio de um redemoinho. Então, muitas vezes nós estamos passando por um redemoinho, mas o Senhor está no meio dele. Quantas vezes o Senhor me disse isso? Eu estou no meio dessa tempestade. Eu estou no meio desse redemoinho. Talvez você esteja passando neste momento por um redemoinho, por uma grande tempestade. E você não entende, porque nesse momento você não consegue ver Deus, você só consegue ver a tempestade, você só consegue ver o redemoinho. Mas Deus está no meio deste redemoinho. Deus estava no meio do redemoinho que estava acontecendo na vida de Jó. Ele estava ali, estava trabalhando de uma forma poderosa com Jó, na vida de Jó, no coração de Jó, na emoção de Jó, para transformá-lo muito mais. E aqui fala que o Senhor respondeu do meio de um redemoinho. Então entenda isso. A tempestade, a luta, o redemoinho que você está passando, não quer dizer que Deus não está com você. Ele está aí, no meio desse redemoinho. Na hora certa, ele se manifestará a você. Pode ter certeza. A segunda coisa é que por mais que a gente questione, a gente nunca vai entender Deus. E Deus mostra isso aqui para Jó. O Senhor convence Jó da sua ignorância. E ele começa a questionar onde você estava, Jó. Quando eu fiz as estrelas, quando eu fiz isso, quando eu coloquei os assentos da pedra angular, quando eu encerrei o mar. E ele vai falando. E o que Jó poderia responder? Nada, porque Jó não entendia nada. Então, pare de querer entender Deus. Pare de querer compreender, explicar Deus, porque ninguém explica Deus. E ninguém explica, porque a nossa mente é humana e por mais que a gente queira entender, compreender, a gente não consegue. Então, Deus, ele não quer que a gente fique procurando entender o que ele está fazendo, questionando, perguntando. Ele quer que a gente se submeta e obedeça às suas ordens. Na hora certa, no momento exato, ele vai nos explicar, ele vai nos mostrar, se ele tiver interesse em fazer isso. Senão, você verá os resultados das bênçãos e da benevolência que virá sobre a sua vida em simplesmente você obedecer. Simplesmente obedecer. Porque quem sabe do nosso futuro, quem sabe do que é melhor para nós, é o Senhor. E muitas vezes ele sabe que é necessário que a gente passe por algumas tempestades, por alguns redemoinhos. E somente ele sabe porque precisamos passar por isso. E a gente tem que entender que ele é soberano. Amém? Foi quando Jó entendeu que Deus era soberano que ele saiu dessa batalha, que ele venceu essa luta. Vamos compreender isso? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.